zero. Boa Boa tarde, tarde, pessoal. pessoal. Sejam bem-vindos aos nossos posts. É um prazer estar conversando com vocês. Espero que agrade. Espero muito do pessoal aí. É uma força que está dando para mim, para a psicóloga. Eu sou paciente dela. Temos alguns escritos, algumas inspirações e espero que gostem, que curtam, que aprendam, que reflitem, é um aprendizado, e isso nos leva a reflexões, às vezes até profundas, sobre vida, sobre relacionamento humano. Eu sou amparado pela psicóloga, ela me reflete meus escritos, reflete minhas ânsias, reflete meus gostos, reflete minhas inspirações, completa, estuda, é formada e espero que vocês se divirtam às vezes, mas que aprendam muito com o nosso livro. Eu sou autor, ela é coautora do livro. Boa tarde, muito prazer. Eu sou a Eduarda. Como o William já me apresentou, sou psicóloga aqui do CAPS Ligiane. O William está, como paciente, como usuário desse serviço, aproveitando, com dignidade, com liberdade, todo esse tratamento de saúde. E a gente, em andanças, em princípios aí de tratamento, conheci o William esse ano, tive a honra de recebê-lo e o William me mostrou, aí Tá gravando? Tá gravando? Não, sucesso. Parece imaginação agora. Ler o que eu me exagerei, o que eu disse nas minhas nas trestas da psicóloga, nas trestas do dia a dia. O título do livro chama Viveres de um Assunto Humano e começa assim: o meu exagero ladeado de agostos, nasci em agosto, nasci em julhos, exagero instantâneo em janeiros quentes. Janeiros sempre fervem, são quentes, dentro de uma pessoa que não crê nela mesma, porque neste mês haverão instantes de descompensar uma vez, duas, 300 xingamentos que me ferem e trazem desgastes para os outros. Agora sou menos de gentil, sou caminhos, uma abençoada servidão para alguém. Noutra serviria de pai, de irmão, de filho, se não fosse tão aquém da sociedade. Gentileza com pessoas inóspitas são difíceis de encontrar no meio do mato, meio de perimbeiras, caminhos de timbeiros são espinhos que não saem sozinhos. Precisam ser tirados com agulha, um espinho que entra e tira, um espinho com agulha. Cheguei melhor uma dama branca geada de muitos invernos, com muitas geadas. Sente melhor nesta sala do que fora. Geada tenho de todas, dirige-me-ei para todas as geadas do mundo. Consegui-me-ei, cheguei ao frio,
ao frio agradável interno da geada. No frio fica mais animado, no quente fica ruim. Granear num pântano sagrado chamado mãe. É impossível nascer grama num pântano. Um pântano que nasça grama. Esse pântano ainda não é fértil. A mãe ainda não é fértil para mim. É fértil as visitas de mãe, para mim acompanhada por familiares ou profissionais. Difícil ainda expressar agonizante. Isso tudo propositalmente. No sofrimento parece ser proposital. Procurar-me-ei, mistérios de nortear, criar fortes para âncoras de navios doentes, orei ambrosias, frutas, flores, pães de queijo, finalizam-me fiel e vilão. Sinfônica voz alta e brava almejo raiva de mim. Tenho raiva dos meus traços físicos, velhice na sombra. Até na sombra me sinto diminuído. Move quando andam as doenças. Ao contrário, quando estou são. Ao contrário de mim, nascimento. Não merecia nascer. Parte de uma orquestra sem sinfonia. Doente, bebo jóias e drinks de ódios de mim. Da fisionomia que odeio herdada de pai e mãe. Dismorfia de rosto e de corpo. Essas são minhas doenças. Sapateio sobre as chaves minhas, sobre os meus segredos. Espelho para todos. Fico à mercê das outras pessoas. Fica sabendo de tudo sobre mim. Descambio meus karmas. Ando sobre meus karmas. Dramas, medos, doenças. A família sabe, fortifica-se, porque todos contribuem socialmente e sabem que sou uma pessoa inapta para o trabalho. Estou me aposentando para todos os trabalhos laborativos. Não ganho dinheiro. Trabalhando como autor, os familiares receberão um tapa no rosto com espinhos, traduzindo que o William pode contribuir para si mesmo, para a sociedade. Beijo nebulosidades, tudo tem a ver com sofrimentos, a fim de crer no insulto e numa frequência cardiovascular acelerada, a impotência mental e física. Transcorre-me planho andares por aí, vou ser humano por aí. Num clima temperatura de milagres, dentro de uma fossa, dentro de uma cisterna, não faria milagres. Açucarei a doce lâmina humana, a minha fatia de cortar e ser cortado, de ser doce, ser amargo, de ferir alguém e de me ferir todos os dias. Toda a sensibilidade do William, né, partiu dele esse projeto, partiu dos seus escritos, das suas rotinas, né, da sua história e da sua toda a sua fantasia, né, que é muito importante. Toda essa arte, essa sensibilidade artística do William. Quer falar um pouquinho? Essa parte de arte partiu do Eduardo, me comparando com uma escritora muito famosa, Clarice Lispector, o meu jeito de conversar, de se expor. Ah, Aí eu falei, nossa, a maior escritora da língua portuguesa está me comparando. E fomos num projeto, porque isso não é para qualquer pessoa uma comparação dessa.
E essa comparação nos levou a esse projeto literário e, e eu falei, vamos com isso, eu sou autor, você é coautora. E nos leva a muita coisa, conversas, a reflexões. Eu já me adaptei com a Eduarda, tenho, entre aspas, intimidade. Eu gosto da minha psicóloga, adoro, ela é sensível, ela é ela sabe muito de psicologia. Tem horas que eu penso, nossa, por que você é tão insegura? Às vezes ela é insegura, puxa a orelha dela, que é muito sábia, pesquisando muito sobre psicologia. É um grande incentivo, né, ter o William como paciente, porque ele nos convida e às vezes nos convoca também para mergulhar na sua profundidade, né? William, você tem alguma dica para os leitores, para os ouvintes, né, sobre como conseguir absorver tudo que você demonstra nas suas obras? Eu acho que é muito fácil pro, pro espectador. A gente segue uma linha ah, sensível, para quem é sensível, absorve tudo, educa, ensina. Ela ensina nos seus comentários psicologia para psicólogos, para estudantes. Ah, eu entro com a minha sensibilidade com meus textos são fáceis de absorver, é uma forma de expressar na internet o que eu penso sobre a vida. Ela já é profissional, é ela mesma, sou autodidata e, e me expresso, consigo me expressar nesse talento que Deus me deu. E dentro desse talento tem várias nuances no texto e consigo me expressar no talento da escrita. Não, é, é assim mesmo, consigo me expressar bem no talento da escrita. Espero que vocês gostem da gente. Eu acho que Eduardo é jovem, sou mais velho que ela, tenho 45 anos. É, ela é menos experiente, é formada, tem um terceiro incompleto em letras e gastronomia. Ela já é formada, graduada e já recebeu dicas de professores, de livros, ela é leitora. Eu já tenho um pouco de dificuldade para ler, sou mais escritor, ela já é leitora. É, os complementos dela são especiais. O aprende muito com ela, cita pessoas importantes para vocês lerem, conhecerem os citados, as frases, e conhecer e ir a fundo nessa história que a gente está convidando todo mundo para seguir a gente. Embarcar, né, nessa, eu costumo brincar que essa relação já é um companheirismo existencial, né? Então a gente está conseguindo, eu enquanto coautora, né, conseguindo embarcar junto com o William nessa jornada, né, essa jornada lírica, né? Lírica. O texto é intitulado Viveres de um Assunto Humano, né? É o livro. É o nome do livro. Nome do livro, né? Por que você escolheu esse título? Viveres de um assunto humano. Viver de
especulações de questionamento. O ser humano é um questionamento por si próprio. Tem, tem, é um questionamento por si próprio. A gente se questiona todo dia, a gente é questionado, e o assunto é o ser humano em si. E dizer, é a fala. Que a gente se pronuncia mais pela fala do que pela escrita. E a gente são dizeres também, pelo reflexo da face, pelo reflexo da poesia, das explicações da Eduarda, somos reflexos da gente mesmo, para a gente mesmo, para os outros. Sempre temos que dar nossa contribuição para a sociedade como reflexos de nós mesmos e reflexos para alguém, no mínimo. E vamos continuar nessa, reflexos de reflexos. Só para contextualizar, pessoal, a gente vem diretamente de Sacramento, Minas Gerais, né? E a gente estamos situados no CAPS, então vocês estão vendo aqui uma produção artística aqui também, um quadro, né? E aí a gente também visa a questão de produções de autonomia, de arte, e o Ian está contribuindo também para essa instituição com o livro que ele tem dado continuidade. Tá? Isso um pouco, porque eu achei uma pessoa muito especial para reflexões da vida. Achei uma pessoa muito especial. Me deu abertura, me comparou a uma escritora, a maior escritora da língua portuguesa até agora. E me incentivei bastante. E quero dizer muito nessa comparação. Não me comparo a melhor escritora da língua portuguesa, sou a quem, bem a quem, mas tenho algo a dizer. Sejam bem-vindos novamente. Tem o que aí, pessoal? Bem-vindos. Com toda licença, agora eu entro como adendo no texto do William. De acordo com o filósofo existencialista Sartre, há uma grande questão sobre o que somos. Sinta melhor. Para o filósofo, somos uma infinidade de possibilidades, porque o sentido do para si é complexo e não pode ser contido em uma fórmula. Daí a angústia, na medida em que não sou suficientemente preparado para esse futuro que tenho de ser, estando-me apenas esse ser de sentimentos em conflito. O que conecta com a angústia de William, autor que vagueia pelo calor do verão e o gelo do inverno, sobre ferir os outros ou ferir a si mesmo, ser doente e ser são. O para si na obra de Sartre é marcado pela negatividade do ainda não ser, isto é, um nada que dela me isola, impede-me de sê-la, permite-me apenas julgar sê-las, ou seja, imaginar que a sou. Não, maravilhoso, parabéns. William, ele convida a gente a se atentar às nuances que ele apresenta. E o texto dele é marcado por todo essa nuance, né, de sentimentos contraditórios, a vontade, o anseio de ser. De doente. Uhum. Pelas minhas incapacidades, pelo meu sofrimento, pelos meus cílios. É difícil, não é uma doença fácil. Dismorfia de rosto corporal dói, machuca.
mas estou sendo tratado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, Dr. Tiago, e, e ele acertou a medicação agora, e estou muito feliz. Para contextualizar, o William, ele recebeu o diagnóstico de transtorno dismórfico corporal há pouco tempo, né, William? Quando você se tratava anteriormente, qual que era o quadro que davam para você? Se diz que os médicos não sabiam o que que eu estava, o que eu precisava de medicação, o que eu precisava de amparo. E fui tratado erroneamente. E agora estou tratado com o meu CID. E os medicamentos se encaixam no cérebro e me dá um alívio dentro desse sofrimento. E é fantástico acertar o CID, é fantástico. Eu me trato desde os 12 anos e acertou agora meu CID. Agora estou amparado, medicado. O que te garantia te dá de diagnósticos, William? Tive alguns diagnósticos estranhos, porque sempre fui inseguro com a minha aparência de rosto, de corpo. E os psiquiatras não me deram CID de dismorfia de rosto corporal. Já o meu psiquiatra deu. E aí acertou. A primeira vez que acertou faz alguns meses que ele acertou. E a medicação fechou agora. Para quem não entende um pouco o transtorno dismórfico corporal, segundo o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, última atualização 5, revela que é um transtorno mental que se caracteriza por afetar a percepção que o paciente tem da sua própria imagem corporal, levando a ter preocupações exageradas sobre defeitos em alguma parte do seu corpo. Então, o que é a percepção? É o dado que a gente tem da realidade. Então, a realidade interna do paciente que carrega esse transtorno é de que algo está errado com o corpo, mesmo que aparentemente, do dado real externo, não se perceba o modo como é sofrido pela pessoa. Então, é um transtorno muito subjetivo, né? A gente pensa que o nosso corpo é a nossa forma de estar no mundo. Uma pessoa que tem transtorno dismórfico corporal é muito carregada de sofrimento, né? Porque é a insatisfação com o próprio corpo. Então, é algo muito real, né? Real para o paciente, essa dismorfia, que alguma questão do corpo não é. Sempre não estamos em algum lugar, nem na gente mesmo. Olha só. Você quer falar mais sobre isso, Lili? Eu nunca estive em algum lugar, eu nunca estive em mim. Agora, com o tratamento, estou começando a ter um pouco de autoestima com esse vídeo na internet, com o auxílio à sociedade. A gente vai criando nuances de autoestima. E é importante ter autoestima, ser ser um carpinteiro de uma obra, de um livro. E se encaixar no seu corpo, buscando autoestimas pela vida. Quando Michelangelo ele esculpiu a estátua de Davi, ele tirou tudo que não era Davi, né? Então, quando o William fala que está se esculpindo, é porque ele está no seu caminho de aceitação, de libertação, de autoestima, né? E aí isso é um processo, né?
que ainda bem que o William está tendo paciência, esse cuidado, esse zelo com o seu processo, sua vivência hoje em dia. E o diagnóstico, o transtorno de desmorfia corporal, essa questão certeira do CID tem ajudado muito ele a compreender que precisava desse significado para a vida dele. O acerto do CID foi o mais importante na minha vida, porque tomar medicamento errado, o medicamento não traz o alívio do sofrimento, entre aspas, ou abre aspas, da vida. E esse medicamento acalma, dá autoestima, e às vezes sofrimento, sofro mais que vivo. Isso é certo, sofro mais que vivo. Mas quando eu vivo intensamente. Quando eu sofro intensamente. Então o medicamento ajuda muito a, a balancear, a controlar o sofrimento humano. Acho que ficamos por aqui, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão, esse afloramento para o texto, né? Essa imersão ao texto do autor William André Alves E da e coautora Eduardo. Maria Camille Silva. Espero que aproveitem, desfrutem, né? E eu quero mais uma dica, né, William, de como que o leitor, né, os ouvintes podem desfrutar, né? Que momento do dia você acha que esse texto possa Um captar você? momento de felicidade. Você tem que assistir esse texto num momento de felicidade. Se for profissional, num momento de, de lazer, num momento de extrospecção. Introspecção, Para falar. extroversão. Extroversão. Um momento calmo da vida, um momento calmo do dia, para poder escutar a gente, nossa voz, nosso timbre, que vai colaborar muito para o site, vai colaborar muito para as pessoas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Espero que tenham uma boa semana. Espero ter uma boa semana até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.